Evangelho, que é obra social, profilática e filantrópica. Esse é o verdadeiro Evangelho. E eu quero mandar um abraço para todos que estão ligados, inclusive o filhão mais velho, o presbítero Wilkner. E Deus deu vitória, né? Estava aí numa luta aí com o seu Carlos, né? Mas Deus deu vitória. Daqui a pouco nós estaremos juntos. Mas, Sérgio, hoje eu quero trazer uma palavra assim. Você também que quiser me acompanhar, o meu Face é pastor, ou melhor, Antônio Marcos Tobias. O meu canal no YouTube é Antônio Marcos Tobia ou Saibote Sáculo Noitoná. Ou também tem um outro canal, Marcos Tobia. Você ali vai deparar com alguns estudos, algumas coisas boas relativadas à palavra de Deus. É conforme o nosso evangelista falou, crescer em graça e conhecimento. E hoje quero trazer algo relativado aos dias odiernos, dias que estamos vivendo. Como assim, pastor? A comparação odierna é do que aquele que Jesus já, quando se deparou naquele legado, o profeta Isaías já tinha dito a respeito dele. Eu quero falar do último profeta do Velho Testamento. Hoje nós temos dom de profecia, não temos mais profeta igual vivia os verdadeiros profetas. E hoje eu quero falar da pregação de João Batista, que está no capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, e fazendo uma relatividade com a parte religiosa de hoje, a parte política, a parte social e a deformidade que já existia dessa ação luciferiana. Ela é imperativa nos dias odiernos, não mudou. O único que pode mudar é de quem nós estamos sempre mencionando aqui, que não quis a titularidade do seu pai, de bom. Ele disse, bom só há um, que é Deus, né? Então Jesus, ele não quis essa titularidade, mas o Pai o enviou para nos trazer a harmonia novamente religiosa, familiar, na sociedade, respeitar conceitos e ética e toda essa área religiosa deformativa do evangelho que se pregam hoje distorcido. Mas, conforme o nosso irmão falou de seminário, hoje é a antiga escola dos profetas do Velho Testamento, se você não sabia. Então fica relativado a esse assunto. Aqui diz, no ano 5º do império de Tibério César, sendo procônsul Pilato governador da Judéia, e Herode o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, o tetrarca de Utireia, da província de Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene. Sendo Anás Caifás, o sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Zacarias, ele guardou durante muitos anos a profecia se cumprir. Ele com Isabel ficou viúva, novinha ficou viúva, mulher fiel. Enquanto ela não viu a resposta de Deus, a sua alma não descansou. E Zacarias era o sacerdote daquela época, que teve essa revelação de que viria esse grande preparador do caminho, ou seja, ele era o precursor, e diz que ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando batismo de arrependimento para perdão de pecado, batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Não sei qual é a visão hoje em batizar, não sei qual é a visão hoje. Eu principalmente, eu dei aula, eu frequentei classe de catecúmenos, é conforme o nosso evangelista falou aqui, cultos de oração
Hoje a pessoa ora 3 minutos já está cansada, né? Hoje as pessoas querem ensinar, não querem aprender, querem falar, mas não querem ouvir. Mas ele pregava o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Era ensinado toda doutrina, não só a parte litúrgica, como hoje se vê. E diz que no segundo, que está escrito no livro, a palavra, conforme já mencionei, do profeta Isaías, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E todo vale se encherá, e se abaixará, e todo monte e outeiro. O que tiver tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. É a promessa que Cristo é o Cordeiro de Deus, que morreu por toda a humanidade. Ele morreu antes da fundação do mundo. Já era um plano de Deus para nós. A tua, a minha história, a nossa história já está escrita. Olha, muitos pregam aí que nós temos uma tal de liberdade aí. Eles dizem que nós temos esse direito de livre-arbítrio. O evangelista Sérgio, não existe livre-arbítrio. Existe opção de escolha, porque ele já morreu por todos, para, como aqui o texto nós vamos ler e explicar, por toda a humanidade. Ele comprou toda a humanidade. Agora a liberdade vigiada, ela vai depender de nós, Sérgio. Como assim, pastor? É porque há um ponto aí bem latente. Aquele que crê e for batizado será salvo. É uma promessa, tem que permanecer na fidelidade a Deus. Aquele que não crê já está condenado. Por quê? A palavra de Deus diz que ele nos comprou. Esse legado do imperialismo da morte e do inferno, que estão a serviço de Deus, querendo ou não, que o mal é o lado bom de Deus para a correção do ser humano, para coadunar, para colocar ele na posição de que tudo que Deus fez era bom, e essa deformidade foi essa ação luciferiana que entrou e destoou tudo. O homem perdeu essa coinonia com Deus. Quantos perdem o princípio de família? Foi falado de vidas que viviam na droga, vidas que vivem no tráfico, vidas que vivem perdidas. O único que pode restaurar é o próprio Jesus, com o seu Espírito, que vai alimentar o nosso espírito, vai novamente doutrinar para que a nossa alma deixe de pecar. E aqui diz que virá a salvação de Deus para toda a carne. Ah, mas eu não tenho nada com isso. Meu amado, você está enquadrado, querendo ou não. Ele morreu por todo mundo. Então a legalidade de vida eterna e de rejeição sua, que é a opção, não é livre-arbítrio. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Livre-arbítrio, se viver sem Cristo, sem você está errando conforme você acha que só que matar, roubar, fumar maconha ou adulterar, isso são titularidade pecaminosa. Mas se você também não reconhecer a patente daquele que pode dar a vida eterna, que te dá o ar para respirar, que é Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar de uma condenação futura, você também já está condenado, meu amado. Então você não tem liberdade, conforme se diz, dentro dessa visão aí distorcida. Nós temos opção de escolha, vida ou morte, bênção ou maldição. Não me importa o que você pensa, mas eu prego o que está na palavra. E dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado:
Olha bem a qualititude. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Ou seja, a consequência do pecado do homem e a cobrança de Deus pelas ações dessa atitude vai ser cobrada. Não só o que comete tais atos contra as leis do homem, mas também que transgride, ainda que não tendo lei, que não pertencendo a uma denominação ou gremiação. Mas eu quero te falar de uma coisa muito importante. Nós temos o agente policiador de Deus, que é a nossa consciência. Não precisa, conforme eu falei, estar ligado ou interligado a uma comunidade religiosa. Mas nós já sabemos decidir o que é certo e o que é errado. A nossa própria consciência nos condena ou nos absolve. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no livro de Romanos, que aquele que tem lei será julgado pela lei. Aquele que não tem lei será julgado pela lei da consciência. Então, livre-arbítrio, meu amado, olha bem, faz uma skill, ou seja, uma reflexão no que eu estou te falando, hein? Tem que ter postura e tem que ter ética. Mas vamos lá. Ele agora intitula aqueles que vinham batizar com esse animal, raça de víbora. Víbora nós sabemos que é animal peçonhento. Parece ser dócil, mas para se defender ataca. E destila o seu veneno que mata. Eu não vou adentrar dentro dessa situação, mas o próprio Jesus nos deu o ensinamento de dois seres que ele criou. Uma que é símbolo do Espírito Santo, que você vê mais jogado por aí, hoje despreza, como desprezam a palavra de Deus, como pregou o profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem manifestou o braço do Senhor. E quando João aqui, no decorrer desse batismo aqui, você vai ver do versículo 21 ao 22, que desce do céu, simbolizando o Espírito Santo, uma pomba. E hoje você vê pombo por todos os lados aí. E ele nos ensina a ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Mas aqui João, quando está falando raça de víbora, eram as ações, as atitudes, os pensamentos, a deformidade em que eles viviam. E não adianta. Agora ele fala: produzi, pois fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer de vós mesmo: temo por pai Abraão. E eu vos digo que até desta pedra pode Deus fazer filhos de Abraão, suscitar. Ou seja, a ideologia que muitos, só os crentes que é salvo, é o caminho. Jesus determinou, usou o artigo definido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, definição, ao Pai a não ser por mim. Pastor, todo caminho leva a Deus. Sim, Apocalipse 22, 11, leva para a condenação no dia do juízo. Se você não reconheceu aqui em terra, se você, é como se eu convidasse o evangelista Sérgio para a minha festa e ele viesse com o Marlon, que hoje é um pastor, é um homem, e eu fico satisfeito, porque não só vi como criança, como bebê, e vendo crescer na graça e no conhecimento, e hoje o procedimento dele. Então são frutos que eu me alegro. E ele foi com o Marlon nessa festa que eu convidei. Eu falei: Sérgio, o convite só foi para você, o Marlon vai ficar de fora. Automaticamente ele não vai querer entrar na minha festa, porque eu estou rejeitando o filho dele. E se eu estou rejeitando o filho dele, o que adianta? Como muitos dizem aí: eu sou filho de Deus, mas não recebe a Jesus como Salvador da sua alma, da sua vida. Filhos de Deus. Deus é Pai de toda a criação, de todo ser, mas a salvação
está em Cristo Jesus. E aqui é conforme eles estavam dizendo nos seus pensamentos subjugando: somos filhos de Abraão, que era representante legal de Deus. Somos filhos de Abraão, estamos debaixo da promessa. Ele diz: não presumais, não presumais. Aí ele fala de uma sentença fazendo comparação. Versículo 9: e também está posto machado à raiz de toda árvore, pois a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Ele está fazendo uma comparação de nós, nossas vidas, nossas ações, nossas atitudes, que vai haver uma sentença dentro dessa relação, certa ou errada. E diz que toda a multidão interrogava, dizendo: e nós o que faremos? E ele respondendo disse: agora é o que foi pregado, o que é falado e que nós vivemos. Quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem, e o que tiver alimento, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos, ou seja, os servidores públicos daquela época, para serem batizados, e disseram: mestre, o que devemos fazer? E eles lhe disse: não pecais, mas naquilo que vos está ordenado. Ou seja, eles cobravam além. Eles são como as autoridades hoje constituídas no nosso país, que tudo há uma corruptividade gerando em torno de uma propina. Eu quero dizer que quando o homem se sente acima daquilo que ele pode manter e tirar vantagem para o seu benefício próprio, sendo uma autoridade, como aqui diz o versículo 14: e uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal. Em primeiro lugar, não estão acima da lei, da autoridade. E não defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Será que os dias odiernos é diferente dessa ação luciferiana imperativa, que quando Jesus disse: no mundo jaz o maligno? E o maligno é que governa o político, a área da ciência, a área do estudo, a área que nós estamos convivendo aí, que é autoridade sem autoridade, mas com autoridade do inferno, da ação gerenciada pelos demônios, por Satanás e seus principados. Infelizmente é uma realidade que temos que falar do que estamos vivendo. Mas como nos livrar disso? Só através de Jesus Cristo vamos estar revestidos e vamos estar verdadeiramente guarnecidos, como diz o Salmo 91, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Isso não vai te abalar, porque você vai ver que não luta com carne e nem sangue. Você vai ver que a área da esfera de batalha é espiritual, é principado e potestade, gerenciando a vida dos políticos, das autoridades, em eminência e evidência. Por isso que há essa distorção da corruptividade em todos os setores da sociedade. O ser, a gente acha que é só o brasileiro que dá um jeitinho, que quer levar vantagem. Não. O pecado, quando entrou no mundo, corrompeu a todo ser humano, infelizmente. Então aqui fala que os soldados daquela época eram corruptos, tratavam as pessoas mal. E hoje, quando você parar às vezes em alguma blitz, será que eles chegam: boa tarde, bom dia, boa noite, por gentileza? Será que é todos? Também não estamos generalizando, mas será que é todos que seguem princípio e ética? Não, nós sabemos que não. Se você vai fazer vistoria no Detran, tem que rolar um dinheirinho. Se você vai fazer vistoria do gasto, tem que rolar um dinheirinho. Se você é parado numa blitz, não está 100% conforme a visão dele, está vendo, ele consegue ver uma pulga no teu pneu, ele já arruma problema, e você tem que ter uma propinazinha para sair dali, para evitar uma situação maior. Infelizmente,
Os dias de hoje não eram e não são diferentes daqueles dias. E diz aqui que estando o povo em expectação, pensando de João em seus corações, ou seja, na sua mente, se porventura seria o Cristo, ungido, o Salvador. Eles estavam preocupados, querendo saber quem era, com aquela autoridade toda, com aquela repreensão toda, com aquele domínio, falando tudo aquilo, e as pessoas entrando na realidade desse caráter deformativo. Cogitavam se era mesmo, e respondeu João dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Esse vos batizará com o Espírito Santo. E quando fala de fogo aqui, o livro de Joel vai dizer que é sentença. O fogo aqui, para muitos que dizem: eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui é condenação, irmão. Que a morte e o inferno também vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O fogo aqui é juízo de Deus, tá? De que está falando. Olha bem, porque ele tem a pá na mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no celeiro, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Durante muito tempo eu vi essa história. A minha primeira capela que eu fiz, quando fiz meu primeiro seminário, foi demonstrar que não existe esse batismo com fogo. O fogo aqui é juízo. E muitos ficaram embasbacados com a revelação que Deus me deu na época. Hoje muitos já não pensam desse jeito, são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Mas o fogo aqui é juízo. E ele diz que vai juntar no celeiro o trigo. Trigo é alimento, trigo é coisa boa, mas a palha vai ser queimada. É por isso que eu falei que você tem opção de escolha, não tem livre-arbítrio. O texto e o contexto já está afirmando. E assim ele diz: ensino-vos, ademoestro-vos em muitas outras coisas, e também anunciava ao povo, sendo porém, aqui relativa de novo, o tetrarca Herodes repreendido. Olha só a autoridade. Hoje é muito difícil, é mais fácil pregar, mas eu quero ver pregar para aqueles que estão aí nas bocas de fumo, para aqueles que estão errados, falar a verdade. Mas vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. Hoje é mole ser cristão aqui no Brasil, mas ele pregou aqui para a autoridade constituída, dizendo aqui, repreendendo aqui, porque ele era adúltero, ele era homicida, ele falou a verdade. E ele diz aqui: e sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por causa de Herodia, mulher de seu irmão, e Filipe, e todas as suas maldades com que Herodes tinha feito. Olha bem, o que muitos às vezes leem e não observam. E acrescentou a todas outras que ainda ia acontecer, e de encerrar João no cárcere. Ele sabia que já estava uma ação luciferiana preparada, porque ele falava a verdade. E o próprio Herodes, ele foi manipulado. O filho de Herodia, dançando para ele, aquela dancinha do véu, né? E ele doido para pegar a menina também. A realidade é essa, que ninguém quer pregar. E ali, pede-me o que quer, que eu vou te dar tudo. E a palavra do homem, quando o homem é homem, a palavra dele é se sim ou não, como diz a Bíblia. E ele não podia retroceder atrás. E ali foi pedida a cabeça de João Batista. Vocês sabem disso. Vocês conhecem a história, mas porque pregava a verdadeira palavra,
porque pregava contra as autoridades em eminência e evidência, que eram os publicanos, que eram os soldados, que tinham que manter a ordem e a lei, mas na realidade é como o Brasil que nós vivemos. A desordem estabelecida desse caos começa por quem deveria ser exemplo e é uma negatividade para nós hoje. Mas infelizmente, amado, só Jesus só entra na causa quando nós permitimos. Você pode orar pela sociedade, nós poderemos orar por esse país, mas não vai ser eu, pastor, querendo ser político que vou mudar, não. Eu sendo uma batata podre no meio de um montão de batata estragada, as outras vão me estragar. Essa ideologia que José, que Daniel, não, Deus o permitiu, Deus colocou. Deus, se quiser, muda a história. A palavra de Deus diz que Ele estabelece, Ele muda o reino. A palavra de Deus diz que Ele é Deus, antes dele nenhum se formou. Então, meu amado, não pensa que Deus quer mudar o nosso país. Deus quer mudar as pessoas. Você que está ouvindo o Evangelho agora e que tinha o seu conceito de religiosidade, mas você tem que mudar de comportamento. O batismo que João pregava é para arrependimento, não era só para aparecer, porque tinha iludido com um evangelho de sedução. Mas que nesta manhã Deus possa vos abençoar, e eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mema, fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos uma boa tarde.